Fala galera, agora a gente vai falar sobre o dashboard de gatilhos, tá? Aqui eu vou selecionar o gatilho para... É um gatilho interno nosso, que a gente tem aqui, utiliza para algumas ações da própria Disparaí, tá? Então aqui, cliques, neste caso, este gatilho não tem clique, porque a gente usa um gatilho de webhook, que do tipo de webhook. Vocês viram o que é um gatilho por palavra-chave, por webhook, lá na aula sobre gatilhos, tá? Então aqui a gente não tem clique, porque a gente não utilizou de fato esse gatilho com cliques. Se tivesse, ele demonstraria aqui. Acionamentos é a quantidade de vezes que esse gatilho foi acionado, não necessariamente a quantidade de contatos que passaram por esse gatilho. Até por isso a gente tem aqui essa diferença, porque um gatilho ele pode ser acionado mais de uma vez por um mesmo contato, né? Aqui a gente tem a quantidade de interações, que indica que de fato quantos contatos interagiram nesse acionamento, ou seja, o fluxo avançou com eles. Os que estavam sem um WhatsApp, ou seja, por algum motivo, neste caso que como era um gatilho de por tipo webhook, né, de certa forma o webhook não retornou o número de WhatsApp, né, para 32 contatos em específico aqui. E a gente tem uma quantidade de acionamento repetido, né, e aí nesse caso aqui não houve nenhum. Acionamento por cliques, então aqui a gente tem uma comparação entre cliques, acionamentos e interações de fato. O que significa isso? O clique, caso esse gatilho fosse um gatilho por clique, é a quantidade de vezes que aquele link que você cria lá em gatilhos foi clicado, versus o acionado, ou seja, de fato recebeu e mandou mensagem, versus o interações, ou seja, além de clicar, acionar, a pessoa recebeu a primeira mensagem do fluxo ali, ela continuou o fluxo, ela passou interagindo no fluxo. E aí você tem uma visão, isso avançando pelos dias, e a recorrência de acionamento, ou seja, entender se houve alguém que acionou mais de uma vez e foi executando este fluxo que foi acionado por este gatilho mais de uma vez. Então pessoal, essa foi a explicação sobre o dash de gatilhos.